Meus amigos, parece que foi descoberto o codinome oficial do próximo videogame da Nintendo e, mais interessante ainda, as suas especificações técnicas finais. É rumor. A Nintendo anunciou a remoção de uma funcionalidade que muita gente usa no Nintendo Switch e que eu vou sentir falta. Lembra do jogo do gatinho, Little Kitty Big City? No que estamos jogando de hoje, quero falar pra vocês o que achamos desse game, que já terminamos aqui na equipe. E hoje, meus amigos, é Dia das Mães, então meu singelo parabéns a todas as mamães maravilhosas que fazem as nossas vidas mais especiais. E aqui vai minha singela homenagem a umas lindas mamães nintendistas aqui da nossa comunidade. Muito obrigado, mamães nintendistas, espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso porque vocês merecem. E agora bora pras notícias, amigos. Eu falei pra vocês que os rumores de Nintendo Switch 2 iam ficar bombando cada vez mais a partir de agora. A principal e mais importante coisa que aconteceu recentemente foi o presidente da Nintendo, na sua chamada de resultados pros investidores, quando eles perguntaram pra ele: o próximo console vai ser da nova geração ou algo diferente? O Furukawa, presidente da Nintendo, falou com todas as letras: o próximo modelo do Switch é a forma apropriada de descrever. Essa parte não é rumor, ele falou que o Nintendo Switch 2 vai ser o próximo modelo de Nintendo Switch. Então isso tudo que eu venho falando pra vocês nos últimos anos, que eu acreditava muito fortemente que a Nintendo não ia abandonar o seu próximo videogame, cara, tem muitos anos. Antes de rumor de Nintendo Switch Pro, eu já falava pra vocês que na próxima geração a Nintendo ela manteria 2 consoles no mercado. Parece que é exatamente isso que ela vai fazer. O próximo modelo do Nintendo Switch, ou seja, não deve matar a família Nintendo Switch, eles devem continuar dando suporte à família do Nintendo Switch, enquanto tem um próximo modelo também no mercado, com mais capacidades e novos jogos também. Parece que a Nintendo também vai ser conservadora em relação ao formato dele, ele deve continuar com essas mesmas funcionalidades, o que é muito bom, e deve trazer novidades também. Agora, em termos de novidades, cara, surgiu um novo rumor aqui que está sendo corroborado por muitas pessoas, inclusive pelo Necrolip do universo Nintendo. E aqui, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar que o codinome do Nintendo Switch 2, né, ou seja, aquele nome que eles chamam internamente na hora de negociar ou na hora de escrever o código do console, igualzinho o Nintendo Switch era chamado de NX. Quando a Nintendo apresentou ele originalmente, eles chamavam de NX. Saíram algumas notícias de que o codinome seria Muji, que era exatamente o que ele estava sendo chamado ali internamente. Porém, Muji em japonês é apenas o significado ali de um placeholder, algo que está vazio e está sendo preenchido ali com outro nome. Eles estão chamando de Muji para não chamar pelo codinome e isso acabar vazando. Porém, parece que vazou mesmo assim. Matéria do universo Nintendo atualizada aqui, com 2 novidades muito interessantes, cara. Uma delas, de que a Nintendo pode estar trabalhando em um projeto de Zelda Breath of the Wild, só que pro novo sistema, e que o codinome desse novo sistema é Ounce. Que pra bom entendedor de inglês, cara, Ounce é aquela medida de peso ali que os americanos usam, que aqui a gente chama de onça, mas também pode ser abreviado aqui por OZ, Ounces, né? Assim que eles chamam. Então, por algum motivo, o codinome do próximo videogame da Nintendo, de acordo com esse rumor aqui, é Ounce. E o interessante é que o universo Nintendo, ele explica aqui que isso já havia sido descoberto por data miners, né? Que é aquela galera que vasculha os códigos dos videogames para poder encontrar informações escondidas, né? Então já tinha sido descoberto no passado e o universo Nintendo explica aqui que muitos pensavam que era Muji. E o próprio Necrolip evitou compartilhar qualquer tipo de rumor que utilizava esse codinome Muji, porque ele sabia que era um rumor que não era confiável, porque as pessoas que realmente sabiam mais internamente ali das coisas que estavam sendo ditas já tratavam isso como Ounce. Só que agora isso veio à tona. Por quê? Porque aquela renomada leaker Midori, que também já acertou muitas coisas e é mais focada ali em Sega, aqui ó, conhecida por trazer vazamentos envolvendo principalmente projetos da Sega Atlus, e até agora também não errou, né? Divulgou recentemente através de uma publicação na sua conta no Twitter que a Nintendo estaria trabalhando em um projeto com o codinome Yu-King-Oh. Eu vou explicar pra vocês o que isso significa. Yu-King é um termo utilizado pela Nintendo internamente para classificar The Legend of Zelda Breath of the Wild. É como se fosse o codinome de Zelda Breath of the Wild, o King. Agora, o King seria a versão de Wii U. Internamente ali, S-King seria a versão de Switch. E agora que as informações todas que eu trouxe começam a fazer sentido, porque como a gente já tem em mente que o codinome do novo sistema é Ounce, pelo menos de acordo com os rumores aqui, né, e coisas que essas pessoas já conversavam internamente ali já há bastante tempo, a Midori encontrou informações sobre um projeto chamado O
King, o que dá a entender que é um projeto de Breath of the Wild para o novo sistema. E agora eu quero lembrar vocês de um rumor que surgiu no ano passado por causa da Gamescom. Lembra desse rumor que tinha surgido de que a Nintendo tinha mostrado para os desenvolvedores na última Gamescom uma versão aprimorada de Zelda Breath of the Wild no Nintendo Switch 2? Pois bem, galera, agora essa leaker Midori diz ter descoberto esse O King, né, que seria a versão de Breath of the Wild do O, que é o Nintendo Switch Ounce, que é o codinome do novo videogame da Nintendo, e parece realmente, né, combinar com a informação que a gente tinha ouvido ano passado. E se essa informação de Breath of the Wild para o Nintendo Switch 2, numa versão melhorada, for realmente correta, cara, pode indicar também que a outra informação que veio junto com isso, que a Nintendo tinha demonstrado uma versão daquela demo altamente impressionante que vocês estão vendo aí agora, rodando em tempo real ali, ó, da Unreal Engine 5, né, rodando no Nintendo Switch 2, ou seja, essa demo que demonstra todo o poder da Unreal Engine 5, teoricamente tinha sido mostrado para os desenvolvedores, rodando no Nintendo Switch 2, na mesma reunião que a Nintendo também teria mostrado The Legend of Zelda Breath of the Wild, aprimorado também para Nintendo Switch 2, ou seja, o próximo videogame da Nintendo poderia tanto ter os jogos antigos melhorados, quanto jogos novos de nova geração rodando no Nintendo Switch 2. Então teria sido essa mensagem que a Nintendo estava querendo passar, né, para os desenvolvedores na última Gamescom, se esses rumores forem corretos. Mas que é muito interessante a gente estar ouvindo, né, essa vazadora de informações Midori comentar que ela encontrou esse indício de que um Breath of the Wild melhorado, né, estaria sendo feito para Switch 2. É interessante porque combina, né, com aquilo que a gente já tinha ouvido. Mas não é só isso não. Um outro leaker renomado, Pioro, que você já deve conhecer também, que é outro vazador de informações que até agora não errou, mas, bom, pra tudo tem uma primeira vez, então é sempre importante a gente lembrar que estamos falando aqui de rumores, tá? Ele também confirmou essa informação, ele falou, cara, eu já sabia desse codinome, mas eu nunca pensei que podia estar relacionado ao Ounce ou coisa assim. Ele tá falando do codinome, né, O King, né, que seria da versão aprimorada de Zelda Breath of the Wild. A Midori fez uma grande observação aqui, então ele concordou ali com a outra vazadora de informações, o que dá a entender, né, que a galera tá especulando, é que essa versão, né, aprimorada de Breath of the Wild seria lançada como um upgrade e disponibilizada na biblioteca digital do novo videogame para contar com aprimoramentos gráficos e de desempenho, possibilitando um upgrade da versão atual para aqueles que já compraram o jogo na sua conta Nintendo do Nintendo Switch, né? Se já não fosse o suficiente, temos especificações técnicas, aparentemente as finais, que podem ter vazado do Nintendo Switch 2, cara, mas calma. Como eu falei, são rumores, mas são rumores bastante interessantes também, que eu quero mostrar aqui para vocês, que indicariam que o sucessor teria 12 GB de memória RAM, e só para lembrar, tá, o Nintendo Switch atualmente tem 4 GB, ou seja, seria 3 vezes mais poderoso em termos de memória RAM do que o Nintendo Switch atual, tá? 256 GB de armazenamento interno. Lembrando, as pessoas estão olhando para esse número aqui falando, nossa, mas aí é muito pouco, não sei o que. Cara, eu tenho um Xbox Series X e os jogos são muito pesados, mesmo ele tendo 1 TB, não dá para ter tantos jogos assim, né, ao mesmo tempo no videogame. Os jogos de Nintendo Switch, o Nintendo Switch OLED, por exemplo, que tem 64 GB de memória interna, eles já têm um espaço muito menor, eles ocupam um espaço muito menor, então não dá para comparar com os outros videogames, né, que são de torre e não são híbridos. Ou seja, 256 GB de armazenamento poderia armazenar uma quantidade de jogos equivalente ao que um Xbox Series X, por exemplo, consegue armazenar, porque os jogos de Nintendo Switch são mais leves e ocupam menos espaço. Então, teoricamente, teria 256 GB de armazenamento e um microfone embutido no console e também no controle. A Nintendo gosta de microfone e de câmera. Aparentemente ela estaria trazendo agora o microfone de volta, ainda não sabemos sobre câmera, tá? Matéria maravilhosa aqui do universo Nintendo também, recapitulando algumas informações que eles já tinham conseguido, lembrando, isso tudo são rumores, tá? Mas corroborados ali por várias informações, e eu perguntei pro Necrolip ali como que eles conseguiram essas informações, e ele falou que foi rastreio de envio de peças entre fábricas. Sim, isso existe, ou seja, entre uma fábrica que produz uma peça e ela enviar essa peça para outra fábrica, gera ali um rastreio de qual tipo de peça para qual aparelho, e as pessoas de alguma forma aparentemente poderiam ter conseguido acesso a isso, lembrando, são tudo rumores, mas assim que eles teriam descoberto essas especificações técnicas, tá bom? E aí seria o seguinte, ó, Nvidia Tegra 239 confirmado ali como o chip principal do console, e eles conseguiram até o preço que isso custaria para a Nintendo, de ter 50 e 60 dólares para produzir, cara, por cada um deles. Memória RAM de 12 GB com a velocidade LPDDR5 de 7500 MTs e
e 120 GB Dual Channel, o que pra mim é sopa de letrinhas, eu não entendo muito sobre isso, mas eu falei com pessoas que entendem desse assunto e parece que seria uma memória bem rápida para que esse próximo hardware da Nintendo também conseguisse reproduzir telas de loading em mundos grandes igual os SSDs dos videogames atuais conseguem fazer. Armazenamento interno de 256 GB, com essa velocidade que vocês estão vendo aí, um potencial cooler para resfriamento na dock, ou seja, na dock parece que o poder realmente vai ser bem maior, né, igual eu já comentei com vocês, e as dimensões do hardware, né, com o Joy-Con acoplado, seriam aparentemente parecidos com o ROG Ally de comprimento e largura, e aqui o próprio Necrolip também postou ali uma comparação do que a gente poderia esperar desse próximo videogame ali da Nintendo, o que é bem trambolhudo, pra falar bem a verdade, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aí no fim das contas. Mas beleza, Coelho, o que isso é na prática? Na prática, ele teria um poder entre um PlayStation 4 Pro e um Xbox Series S, né? Só que na palma da nossa mão e com tecnologias mais atuais e utilização ali de inteligência artificial para poder rodar os jogos que já rodam na geração atual, mas agora em forma híbrida. Ou seja, a Nintendo estaria entrando agressiva mesmo nesse novo mercado, cara. Essas são as informações mais atualizadas que a gente tem sobre o Nintendo Switch 2, ou seria o Nintendo Ounce, se a gente for chamar aqui pelo codinome. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa pra mim aqui nos comentários, galera. Lembrando que se tratam de rumores, hein? Agora, sabe o que não é rumor? Notícia triste e também estranha, cara, que eu quero discutir um pouquinho com vocês. A Nintendo, ela basicamente anunciou que ela vai descontinuar a integração do Twitter para o Nintendo Switch no próximo mês, já em junho, cara. Sabe aquela funcionalidade de você gravar a tela do seu Nintendo Switch e aí você poder compartilhar direto no Twitter, que eu uso pra caramba essa funcionalidade, eu sei que muitos de vocês usam também? Pois é, a Nintendo não quer mais, vai descontinuar essa funcionalidade aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro o que a Nintendo falou oficialmente e depois explicar o porquê disso tá acontecendo, tá? A Nintendo falou o seguinte: a partir de 10 de junho de 2024, não será mais possível postar capturas de tela e vídeos no X, antigo Twitter, do álbum do Nintendo Switch, ou sequer enviar solicitações de amizade a usuários nas redes sociais por meio dos recursos de sugestões de amigos. A Nintendo tá removendo uma funcionalidade que é bastante utilizada no Nintendo Switch, cara. Honestamente, é mais um problema aqui pra gente poder colocar nesse vídeo que eu lancei pra vocês na semana passada, né? Agora vai ser 19 problemas que estão no Nintendo Switch, mas eu fui pego de surpresa com essa, cara. Ninguém esperava no meio do ciclo do console isso acontecer, mas o que aconteceu? Vamos lá. O próprio X, ou seja, o próprio Twitter, oficialmente compartilhou esse post da Nintendo e comentou em cima, cara, doideiro isso tá acontecendo. Eles falaram o seguinte: a comunidade de games é uma das maiores e mais vibrantes da nossa plataforma, ou seja, no X, né, no Twitter, e estamos empenhados em aprimorar e oferecer suporte a recursos relacionados a jogos. Como parte da descontinuação planejada da Nintendo do compartilhamento de conteúdo no Switch para o X a partir de 11 de junho, os usuários vão precisar baixar a mídia dos jogos do Nintendo Switch diretamente para os seus smartphones e compartilhá-la nativamente na sua plataforma, o que é um processinho um pouco mais chato, né? Você tem que conectar o seu Nintendo Switch ali no Wi-Fi pelo QR Code ali do seu celular e passar a imagem, e aí do seu celular você poderia compartilhar no Twitter, né? Eles falaram: trabalhamos em conjunto com a Nintendo durante todo esse processo para garantir o acesso à API para essa integração, mas em última análise foi uma decisão de produto tomada pela Nintendo. Por quê, cara? O X, ou Twitter, ele tá fazendo uma série de mudanças ali na API desde que o Elon Musk comprou o serviço, e também isso inclui, cara, valores maiores e tudo mais. Aparentemente a Nintendo, ela não quis mais pagar os novos valores ali que o Elon Musk quer cobrar, e falou: ah, deixa pra lá, a gente não vai mais precisar disso. Eles falam: a nossa parceria com a Nintendo continua forte e estamos a trabalhar juntos para garantir uma transição tranquila para todos os utilizadores. Continuaremos colaborando com parceiros para trazer experiências novas e emocionantes à nossa comunidade global de jogos. E essa é a parte que eu acho interessante aqui. Eles falam que a parceria com a Nintendo continua forte. Ou seja, cara, será que tá descontinuando isso no Nintendo Switch porque a Nintendo não ia querer pagar duas licenças diferentes, uma para o Nintendo Switch e uma para o seu próximo console, para o seu próximo sistema? Parece pra mim que é o que vai acontecer, porque não tem nenhum sentido uma empresa como a Nintendo perder uma ferramenta de marketing poderosa como essa, cara, pra sempre. Eu acho que eles vão trazer isso no próximo videogame. Agora, eu acho muito estranho isso sair do Nintendo Switch, cara. E aparentemente as pessoas descobriram mesmo que foi isso, porque as notas da comunidade dizem o seguinte: essa aqui é uma resposta direta da Nintendo ao X, né, ou ao Twitter, alterando a sua API, que é um negócio de programação ali, né? Especificamente, o X agora está cobrando companhias mais de $40 mil ou mais por mês para poder acessar a sua API. E eu sei que tá todo mundo xingando a Nintendo agora, mas é importante sempre lembrar, cara,
PlayStation e a Microsoft já tinham removido essa integração do X desde o ano passado e a Nintendo tá fazendo isso agora, ou seja, a Nintendo ainda segurou mais tempo do que PlayStation e Xbox. Eu sei que a galera gosta de pegar no pé da Nintendo, eu sei que você já tinha digitado o seu comentário ali xingando a Nintendo, mas calma, cara, porque parece que isso é o movimento do mercado realmente, porque o X não está valendo a pena, ou talvez seja mesmo até um lobby que a indústria dos games está fazendo para forçar a mão do Twitter a voltar atrás com essa decisão, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, mas aproveitem aí, compartilhem bastante, porque até dia 10 de junho ainda vai poder. Depois disso, já era. E aí, vocês estão bravos com quem nessa história aí? Com a Nintendo ou com o Twitter? Ou com o PlayStation e Xbox? Comenta aqui embaixo pra mim. Agora, meus amigos, tá na hora do que estamos jogando nessa semana, cara, e de um jogo muito aguardado que muitos de vocês perguntaram. A gente já terminou, então eu posso falar pra vocês se tá valendo a pena ou não. Little Kitty Big City. O jogo é bem curtinho e ele é bem fofinho. Ele é um jogo chamado de sandbox, né? Ou seja, caixinha de areia, o que é um ótimo termo se você considerar que ele é um gatinho, mas é um termo utilizado pra jogos que você entra em um mapa e você vai fazendo várias atividades sem uma ordem específica e vai brincando naquele mundo, né? Nesse game aqui, algumas dessas missões que você pode brincar são principais, mas a maioria delas você faz porque é divertido mesmo. É um simulador de gato, basicamente. Então, ele é bem fofinho e eles acertaram muito nisso, com os sons dos gatinhos, os diálogos, as animações, as poses e chapéus que você adquire e você pode equipar, ou melhor, vestir o seu gatinho, né? E a premissa aqui desse jogo é que você caiu do seu prédio e a sua missão é basicamente voltar. Só que você não tem força pra isso porque você é um filhotinho, cara. Então, você vai coletando peixes pra poder melhorar a sua escalada. E sim, é igual melhorar a estamina em um Zelda Breath of the Wild da vida, tá? Você vai pegando peixe, você vai ganhando mais estamina e você vai conseguindo subir mais alto. Essa quest principal, ela é muito curtinha, tá? E a nossa jogatina aqui levou só 3 horas pra poder completar. Não foi algo direto, tá? Ainda deu pra fazer muita coisa, então pra quem quer algo curto, de um dia só, esse jogo ele pode ser assim caso você foque apenas na missão principal. Só que o jogo, ele tem um mundo abertinho, né? Ou um bairro aberto ali. Então tem várias outras atividades para poder fazer e principalmente animais que vão te dar outros tipos de quests envolvendo puzzles ou subir em algum lugar alto te desafiando como num jogo de plataforma. Então pra quem não quer algo tão curtinho assim, pode curtir ele provavelmente durante umas 10 ou 15 horas, estimando aqui pra vocês basicamente pela experiência que a gente teve aqui com o jogo e das missões que a gente encontrou, tá? Umas 10, 15 horinhas ali. O problema desse jogo não é nem a duração em si, é o fato de que ele não é tão bem polido, sinceramente, sabe? Ele não tem um polimento no nível jogo do ganso, sabe? Então tem vezes que você cai onde você não devia, aí o jogo ele te teleporta e é meio esquisito. Tem vezes que um pulo atravessa uma parede, aí dá uma bugada no jogo. Os controles, eles não são dos melhores. A física do pulo, digamos assim, ela não é um jogo bugado, não, nem longe disso, mas não é tão bem polido, não é tão gostoso. A gente sente que é um jogo indie que poderia ter utilizado um pouco mais de tempo para ficar mais redondinha a gameplay, sabe? Então se você preza por polimento, infelizmente esse jogo não é pra você. Mas, cara, se você curte, ele é um jogo bem fofinho, que foi divertido. Ele é pra quem realmente quer brincar de simulador de gato, fazendo quests, ficar achando tudo que acontece muito fofo, sem um grande compromisso de dezenas de horas. E nesse sentido, o jogo ele é bom sim. Ele tem uma boa tradução para português também, inclusive, e surpreendentemente, ele tem mais diálogo do que se espera, então é ótimo ele tá em português. E o preço não é muito alto, né? Ele custa menos de R$100 ali. Mas também por ser curtinho, o custo-benefício ele não fica lá essas coisas, então estejam avisados, tá? Em resumo, cara, não foi muito bem executado esse jogo, mas ele tem uma proposta que atrai fãs de gatos. E nesse estilo, ele soube explorar bem essa proposta para quem for atrás do jogo, por isso, sair satisfeito, sabe? Mas uma análise neutra, ele é apenas um bom jogo e um valor aceitável. No geral, a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Little Kitty Big City é nota 7 de 10. E ele vai entrar aqui na nossa Tier B+. Aguardem a Tier aí, que eu trago mais detalhes pra vocês aí futuramente aqui no canal, tá? Ativa o sininho de notificações aí. E você, tá animado pro jogo do gatinho? Você gosta muito de gato? Talvez você goste dele, deixa pra mim aqui nos comentários. Pra gente fechar o Coelho News de hoje, meus amigos, temos algumas rapidinhas aqui, começando, cara, pelo fato de que os controles originais ali do Nintendinho, mais especificamente do Famicom, né, que eram exclusivos do Nintendo Switch Online, você precisava ser um membro do Nintendo Switch Online, se registrar pra conseguir comprar, eles vão ficar disponíveis pra qualquer um comprar, não precisando mais ser assinante, o que é finalmente isso, é muito bom, tomara que a Nintendo faça isso com os outros controles também. Além disso, para comemorar um ano de Zelda Tears of the Kingdom, a Nintendo anunciou também essa box absolutamente surreal de incrível, cara, que vem com esse pedestal aqui da Master Sword e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CDs com um total de 344 músicas de Zelda Tears of the Kingdom nessa caixa imensa que é lindíssima, cara. Mas não foi só isso, para comemorar um ano de Zelda Tears of the Kingdom, a Nintendo também lançou essa coisa linda que é essa artwork aqui do Link com
com a Zelda, cara. Olha que os detalhes disso, tá muito bonito. Eu adoro como a Nintendo, ela nunca parou de lançar artwork nova do jogo, cara. E agora, pra comemorar um ano aqui, eles lançaram novamente essa, sabe? Esse que foi um jogo muito especial pra mim. Eu fico muito feliz de ver a Nintendo celebrando ele. Eu quero ver cada vez mais. E pra você que curte jogar aí Pokémon Scarlet e Violet, já fica ligado, galera. Olha só, dá pra pegar um Gyarados especial com esse código que vocês estão vendo aí na tela, mas só até dia 30 de junho. Então fiquem ligados aí, tá bom? O código é Gyarados e esse monte de número aí. É uma distribuição em comemoração a um campeonato ali da Ásia, tá? Tem alguns outros também rolando que eu já compartilhei com vocês lá no meu Twitter. Se vocês não me seguem, @RodrigoCoelhoC, vai lá e segue agora, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês poderem pegar também, tá? E já ficarem antenados aí. E assim, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Nosso quadro aqui de terça, quinta e sábado, hoje lançando do domingo, né? Porque eu não consegui gravar antes. Tinha acabado de chegar no Japão e tô cheio de aventura aqui. A partir de quarta-feira eu vou compartilhar os vlogs com vocês. E quem me acompanha lá no Instagram, cara, @RodrigoCoelhoC, se você não acompanha, começa a acompanhar, entra lá e me segue agora, porque tá valendo a pena. Eu já tenho compartilhado ali várias coisas muito legais que eu tô encontrando por aqui, cara, e muito inusitadas também. Então tá valendo a pena me acompanhar lá pelo Instagram, tá? Cheguem lá, porque, cara, muito legal. E a partir de quarta-feira eu trago os vlogs completos aqui pra vocês também, tá bom? Coelho News, que é o nosso momento de poder trocar uma ideia e falar sobre esse assunto que a gente tanto ama, que são os videogames, cara. Falar das notícias, comentar os rumores, dar opinião, falar sobre esse que é o nosso hobby. E muito obrigado por estarem sempre aqui comigo às terças, quintas e sábados, galera. Tamo juntasso, de coração mesmo. E a partir de agora eu quero começar a colocar uns bônus também nos finais dos vídeos. Então fica até o final desse vídeo aqui pra vocês verem um bônus aí bem legal, igualzinho eu sempre fiz no início do canal, galera. Então muito obrigado. Lembra do seu super poder, você tem o poder de fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você curte, deixa um likezão aí nesse vídeo que você me ajuda através do algoritmo aí ele chegar mais longe, tá bom? Se você não tá inscrito ainda, clica no botãozinho branco, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa comunidade e ser feliz aí junto com a gente, curtindo esse videogame, curtindo também as coisas relacionadas a Nintendo, e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem, cara. Quando eu começar a lançar os vlogs, vai aumentar a quantidade de vídeos normal que a gente tem aqui no canal, tá bom? Mais uma vez, quero desejar um feliz Dia das Mães às mamães nintendistas e também às outras mamães que não são nintendistas. Espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso. E lembrar vocês, galera, que pra comprar um presente pra mamãe de vocês, vocês podem entrar nos grupos aqui do Nintendo Barato que estão na descrição, seja no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, onde for melhor pra vocês. Eu ajudo vocês a conseguirem comprar os jogos e os videogames mais baratos sem precisar pagar mais caro, tá bom? E lá a gente tá fazendo o acompanhamento da pré-venda do Nintendo Switch 2, então é importante vocês estarem nos grupos, amigos. Me segue lá nas redes sociais, como eu falei, é @RodrigoCoelhoC, no Twitter, no TikTok, no Instagram, é a mesma arroba. E como eu sempre digo, meus amigos, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo, tá bom? Dito isso, agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Vão ficando com bônus aí no final do vídeo. Um abração aí em todos vocês, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!